Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a analista corporal Viviane Gonçalves de Paulo. Viviane, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Igualmente, obrigada. Viviane, para quem tem casa entender, o que é uma analista corporal? Bom, uma analista corporal vai fazer a análise do corpo de uma pessoa, né? E essa análise consiste como é o formato do corpo, analisar as 6 partes do corpo: cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. E com isso vai trazer vai mostrar os benefícios, né, que traz para a pessoa, como o autoconhecimento, mostra também, ajuda muito como sócios, né, em sociedade, porque as pessoas não pensam igual, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Então, às vezes, há um contrito ali na sociedade, sendo que é fácil de resolver. Então, como sócios na empresa, no RH, né, para a seleção de pessoas, família, né, em questão familiar, que quantas pessoas hoje estão separando, né? E às vezes não há necessidade. É uma maneira de fazer uma análise do nosso corpo, o que ele influencia no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, porque às vezes, João, a gente acha que a gente se conhece e até mesmo a gente acha assim, eu tô com o meu esposo há 10 anos. A pessoa não conhece o outro, não adianta. Se a gente próprio não se conhece, o outro muito menos. E quando a gente faz análise corporal, a gente entende como que o outro funciona, a gente funciona e começa a respeitar, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a mulher, às vezes a gente se pergunta assim, por que eu sou assim? E às vezes olha para o marido e questiona lá, por que o meu marido é muito quieto? Por que o meu marido é muito exigente? Por que o meu marido é isso? E vai se perguntando, né? Tem uma lógica. Porque, por exemplo, tem esposos que, se a mulher for... Vamos entrar nos 5 traços de caráter, né? Que os nomes são estranhos, mas porque os cientistas preferiram continuar com a linha desde lá do passado, né? É que esse trabalho de análise corporal você consegue identificar 5 traços que definem as personalidades de cada pessoa, seria isso? Isso. Que seria, os 5 traços oral, esquizoide, psicopata, masoquista e rígido. Tem alguns deles aí que não tem nada a ver com psicologia, com psiquiatria, Isso, né? Não. Eles preferiram continuar a linha, mas não tem nada a ver, tá? Com patologia, com transtorno. Então, isso daí pode ficar despreocupado que não tem nada a ver. E vamos dizer assim, a mulher é muito oral, para dar o exemplo. O que é oral? Oral é uma pessoa assim, que gosta de abraço, que gosta de comunicar, uma pessoa sensível, que gosta mais do toque. Casou com um esposo esquizoide, um exemplo. O esquizoide ele já não gosta de toque. E muitas vezes nem do contato visual. É uma dificuldade que tem. E se a mulher não sabe disso, ela vai falando assim, nossa, mas meu esposo é frio, não me ama, não gosta de mim. E na realidade não tem nada a ver. É a maneira dele funcionar. São as características. São as características, né? Então, se todo mundo tem 5 traços de caráter. E só que daí foi desenvolvido uma ferramenta, onde entra a medida dos traços, né? Então, quando eu vou fazer a análise, eu vou fazer em cima dessa ferramenta e vai mostrar as porcentagens, no caso, as suas porcentagens. E daí vai mostrar lá, no caso dessa mulher, tem uma alta porcentagem de oral. Então, quem vai comandar mais ela é a oralidade. No esposo, a porcentagem maior é o esquizoide. Então, quem vai comandar ele mais é o esquizoide. Mas não é por isso que nós não temos os outros traços de caráter. Por isso que há essa ferramenta. Porque uma hora a gente pode estar num traço, outra hora a gente pode estar no outro. Então, tem pessoas que têm 3 picos,
né? Tem pessoas que têm 4, é mais distribuído. Então, por isso que há ferramenta para a pessoa se conhecer. Por que às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, por que de repente eu estou agindo desse jeito? Outra hora eu estou agindo assim. Outra hora eu estou daquele jeito, por quê? Porque a gente, cada hora, está num traço de caráter, né? Hoje, o formato do corpo, como você falou, que vocês avaliam aí, a questão do rosto, do olho, de osso, inúmeros fatores, consegue explicar a nossa mente? Chegando nessa questão aí dos traços? Sim. O formato do corpo é que explica a nossa mente. Por quê, ô João? Lá atrás, desde Freud, Reich, e eles entenderam que a milenização do nosso corpo, ela molda a nossa mente. Como assim? Para ficar bem fácil. Imagina um fio, esse fio aí, ele vem encapado pra gente, né? E a nossa mielinização, o nosso nervo, ele começa para você entender, a ser encapado, essa mielina, começa a ser encapado desde a gestação até os 5, 6 anos. Né? Então, o que vai acontecendo? O que é um esquizoide? O esquizoide vai acontecer na fase da gestação. Uma mãe está grávida e recebe uma notícia ruim. E aquele susto faz com que o útero se esfrie, sabe? Fique ruim. Então, como a mielinização está só na cabeça ainda, então a criança encolhe e leva aquele trauma tudo para a cabeça. Então, forma o esquizoide. E essa pessoa vai ser muito criativa. Muito criativa. E daí essa criança nasce, vai para a amamentação. Então a mielina vai descendo, esse fio, vamos dizer assim, vai encapando. Então vai ser na hora da amamentação. E ali há outro trauma. Então vai formar outro traço de caráter na criança que vai formar, como é a amamentação, a criança chora muito, né? Então, uma criança uma pessoa mais sensível, quem é do traço oral, vai ficar mais sensível. E geralmente mais chorona. Daí, o que acontece? A criança vai começar nos primeiros passos, vai crescendo, a capa da mielina vai crescendo, vai encapando um pouco mais. Então, vai ficando nessa área do tronco. E daí, vai acontecer que a criança, por exemplo, está nessa fase que ela começa nos primeiros passos, a mãe tem a mania de chegar algum visitante e falar assim, né, algum parente, olha, mostra para a tia o que você faz, fala para a criança, né? Daí a criança pode atender ou não pode naquela hora. Só que daí ela vai entendendo que a mãe, se ela não atender naquele momento que a mãe pediu, ela vê que a mãe meio que afastou, foi dar mais atenção para a tia. Então, essa criança vai entendendo e o adulto vai ficar com aquele trauma que tudo é uma troca. Tudo é em troca, entendeu? Se eu fazer gracinha, minha mãe me ama. Se eu não fazer, minha mãe me afasta de mim. Isso vem desde a questão do útero até da infância, é moldado esses traços que influenciam na vida adulta. Na vida adulta. E através do formato do corpo é possível identificar isso. Vai identificando, porque são traumas, são as 6 fases que a criança passa, do ventre até os 5, 6 anos, a criança passa por esses traumas e molda, e fica, daquele jeito, as pessoas não fica ali na mente dela aqueles traumas, que se ela entender, ela vai ter dores, mas vai ter recursos. Porque muitas pessoas questionam assim, mas eu acho que eu tenho algum defeito, né? Algum problema, não é possível. Por que as pessoas olham em mim, por exemplo, e falam assim que eu sou muito frio? Né? Tem pessoas que ouvem isso daí, você é muito frio. Não é que ele é frio, é uma maneira dele agir, porque ele sofreu um trauma lá na infância. Maneira que ele foi moldado. Uma maneira que ele foi moldado. Então, se as pessoas souberem, vai saber respeitar.
E com a análise corporal, a gente consegue identificar isso. Consegue identificar isso daí, com certeza. Viviane, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, suas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a analista corporal Viviane Gonçalves de Paula.